Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, verso 9 e verso 10. Diz assim a palavra da salvação: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe fora pedido. Oremos. Deus amado, Deus bendito, rogamos que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações. Colocamos também o nosso país e o nosso mundo, ó Deus, nesse momento delicado de pandemia. Abençoe as nossas igrejas, que na grande maioria estão novamente fechando, mas que possamos, ó Deus, continuar testemunhando da tua graça. Abençoe o teu povo, visita as famílias enlutadas, ó Deus, aqueles que estão enfermos, os profissionais da saúde, ó Deus, aqueles que têm trabalhado na produção e distribuição de vacinas. E agora pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender o teu Santo Evangelho. No nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Queridos, será que todo mundo realmente se comporta de maneira igual na dor? Será que na dor todos somos iguais? Infelizmente eu temo que não. O nosso país, no dia 16 de março, praticamente alcançou 2.800 mortes. Diante da pandemia que vivemos da Covid-19. Para ser bem específico, foram 2.798 mortes. E mesmo assim, nós percebemos que muitas pessoas continuam agindo como se nada estivesse acontecendo. Nós sabemos que festas clandestinas ocorrem, nós sabemos que existem também corrupção muitas vezes no que diz respeito à fila das vacinas, porque as pessoas não se comportam igual no que diz respeito à dor. Muitas pessoas não estão preocupadas com a dor do seu semelhante e às vezes até mesmo dos seus familiares, que nos leva a ficarmos profundamente assustados. Mas interessante que mesmo entre o povo de Deus, às vezes nós percebemos que não no que diz respeito à dor, mas no que diz respeito aos meios de graça, no que diz respeito à Escritura Sagrada, no que diz respeito à oração, no que diz respeito a participar da Santa Ceia do Senhor, nem todos os crentes se comportam de maneira idêntica. E aqui nesse texto de apenas 2 versos que nós acabamos de ler, nós encontramos um homem que se comportou de maneira muito diferente e por isso a Escritura o apresenta como distinto em relação aos seus contemporâneos. A Escritura sempre apresenta homens que se destacaram na sua vida e entre os seus contemporâneos pelo seu temor a Deus. Nós podemos nos lembrar de Enoque, que foi transladado, nós podemos nos lembrar de Noé, nós podemos nos lembrar de Daniel, nós podemos nos lembrar no Novo Testamento do apóstolo Paulo, nós podemos nos lembrar também no Novo Testamento de homens tão piedosos como aqueles que nós encontramos ali na cidade de Éfeso, quando a palavra de Deus nos mostra de maneira clara no capítulo de número 19 do livro de Atos dos Apóstolos, que mesmo sem conhecer ainda a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, mas somente com a doutrina do arrependimento por João Batista, eles já viviam o evangelho de maneira portentosa. Deus nos mostra nas Escrituras Sagradas homens e mulheres que são diferentes no seu comportamento. E aí nós precisamos nos perguntar, em meio a essa pandemia, qual é o valor que você tem considerado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois nós sabemos que esse é o momento onde as pessoas pedem e clamam por esperança e é o momento onde a igreja precisa anunciar a única e verdadeira esperança que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Queridos, dentre as tribos de Israel, Deus também colocou uma tribo como distinta, e essa é a tribo de Judá. Era dali que ia proceder o Messias, era dali que ia proceder o nosso Redentor, é dali que ia proceder aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas é interessante que mesmo entre aqueles que Deus coloca uma distinção, existe aqueles que são mais especiais, que são mais distintos, que têm mais temor a Deus e que amam mais a sua palavra. Queridos, nós precisamos orar por aqueles que sofrem nesse momento. Nós precisamos jejuar, como ensina a nossa confissão de fé. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 21, ela diz que em momentos de calamidade, de guerras, de epidemias, nós devemos proclamar um jejum solene, e com certeza nós estamos numa condição onde isso é profundamente necessário. Queridos, o livro das crônicas, tanto o primeiro quanto o segundo, não tem o seu autor definido. Nós não temos informações internas nas escrituras que nos atestem quem é o seu autor. Ainda que a maioria dos estudiosos dizem que provavelmente foi Esdras que compilou os 2 livros, mas sim os rabinos dizem que era um único volume que posteriormente ele foi dividido em 2. Então a possibilidade é Esdras, mas nós não podemos afirmar aí de maneira categórica. Mas então o capítulo de número 4, que é um longo capítulo, você vai perceber que o mesmo assunto acontece o tempo inteiro, que é uma narrativa sobre a genealogia da tribo de Judá. O livro das crônicas, assim como o seu segundo volume, chamado de segundo livro das crônicas na nossa tradução brasileira, foi na realidade escrito no período pós-exílico. E aqui nós temos um ponto de contato com esses 2 versículos que é muito significativo, e também com o período que nós estamos vivendo no nosso país, no Brasil, como o epicentro da pandemia da Covid-19 e em toda a terra. Diz o verso de número 9: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes no original hebraico significa dor. E nós sabemos que no contexto de Israel o nome não era apenas aquilo que marcava a nossa identidade, assim como eu me chamo Saulo e você tem o seu próprio nome, mas estava associado com o caráter, estava associada com a posição em relação à divindade, em relação ao temor a Deus. O próprio nome anterior de Abraão, Abrão, estava associado à idolatria, porque Terá, seu pai, servia a muitos deuses, e esse nome Abrão está associado à idolatria. E depois nós sabemos que Deus o chama de Abraão, que é um nome que o apresenta como aquele que é o pai de uma multidão que serve ao único Deus verdadeiro. Você conhece bem Jacó, que se torna Israel. Israel é aquele que luta por Deus, enquanto Jacó é enganador. Pois bem, queridos, o nome desse personagem da tribo de Judá era Jabes, porque ele causou um imenso sofrimento para sua mãe no que diz respeito à sua gravidez. Nós não sabemos quais foram os sofrimentos que ela enfrentou, a escritura não detalha, mas isso foi tão intenso que ela então precisou, ou ela considerou pertinente, conceder o nome de Jabes para o seu filho. Observe então que a escritura vai nos apresentar o verso de número 10, o seguinte: Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Queridos, eu quero ir lendo por partes. Observe que ele ora, já na fase adulta da sua vida, e ele pede que Deus possa alargar as suas fronteiras. E esse é um sentimento muito importante no que diz respeito ao que nós vemos o período pós-exílio. Primeiro, o nome dele significa dor. O livro das crônicas é escrito depois dos 70 anos que o povo de Israel passa no cativeiro babilônico, onde eles são escravizados. E aí nós temos o contexto do livro do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, como você muito bem sabe, amado irmão e amada irmã. Então o povo de Israel passa 70 anos na escravidão. Então é muito significativo agora
que Jabes queira que as fronteiras possam ser, na realidade, alargadas, não apenas dele, mas também de Israel, ainda que ele faz uma oração com caráter individualizado. Havia uma promessa no capítulo 32 de Jeremias, antes ainda do cativeiro babilônico, naquele episódio quando o profeta compra um terreno de Ananiel, seu primo, filho do seu tio, e a promessa de Deus é que no futuro, pós-cativeiro babilônico, haveria uma revolução no que diz respeito à mudança da valorização ali em Israel, e um dos seus descendentes ia perceber então que ele tinha uma propriedade que havia sido comprado por Jeremias. Observe então que essa é a primeira parte da oração. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Mas antes a Escritura diz que ele invocou o Deus de Israel. É muito significativo porque ele usa o termo Israel, cronista, não sei se foi Esdras ou se foi outro, e esse é o termo que está associado à aliança. O puritano Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai comentar da seguinte maneira: Jabes, ele invocou o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro, o único que pode ouvir e responder uma oração. E em oração o via como Deus de Israel, o Deus que tem uma aliança com o seu povo, o Deus com quem Jacó lutou e prevaleceu, e foi por isso chamado de Israel. Observe que a sua oração é fundamentada na aliança que Deus tinha com o seu povo. Queridos, você precisa considerar que ele era da tribo de Judá e ele lembra-se da aliança que Deus tem com Israel e principalmente que Deus também tinha uma aliança prometida para Judá, que era dessa tribo que viria o Messias. Agora, observe que o texto continua dizendo o seguinte: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Ao lermos o capítulo de número 2, verso de número 55, você vai perceber que essa oração foi atendida. Inclusive, Jabes se tornou o nome de uma cidade. E ainda que nós temos poucas informações históricas, segundo os estudiosos do Antigo Testamento, sobre a sua origem familiar, nós podemos ler o capítulo 4, versículo 8, que ele era um dos fundadores da família de Ararel, mas essas são as únicas informações que nós temos. Mas o 2,55 mostra sim que as suas fronteiras foram alargadas, que a sua oração foi respondida e além disso ele se tornou o nome de uma cidade. Observe como ele foi diferenciado entre os seus dias. Não é à toa que a sua mãe disse que ele foi distinto, ele foi ilustre em relação aos seus demais filhos. Mas continuando, a parte B do versículo 10 diz: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Queridos, você precisa se lembrar nesses dias que nós estamos vivendo e sempre, você que foi batizado, você que fez a sua pública profissão de fé, você está em aliança com o Senhor. O que nós precisamos é de uma atitude de fé humilde, assim como também teve Jabes. Me permita ler o capítulo de número 49, o versículo de número 7 do livro de Gênesis. Capítulo de número 33, verso 7 do livro de Deuteronômio. Me perdoe, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, introduze no seu povo com as tuas mãos, peleja por ele, e sê tua ajuda contra os teus inimigos. Deuteronômio 33, versículo 7. Eu confundi com Gênesis 49, porque lá nós temos a bênção de Jacó em relação a cada um dos seus filhos. Mas aqui no 33 de Deuteronômio nós temos a oração de Moisés nos últimos momentos da sua vida, e ele vai deixar então bastante claro que era para que Deus abençoasse a Judá, porque dali viria o Messias. Observe então como firmado na promessa de Deus, firmado na aliança, a aliança que Deus tinha com Abraão e a distinção que Deus fez da tribo de Judá, Jabes teve uma atitude de total humildade diante de Deus.
Voltando ao 4:10 do seu livro de crônicas que você tem aí na sua mão, a Escritura vai dizer, além do livrar do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Queridos, nós estamos vivendo um período difícil, um período de mal e um período de aflição. É lógico que se for da vontade de Deus que você possa contrair a Covid-19 ou que isso aconteça comigo, isso acontecerá. Nada pode impedir, mas nós temos a responsabilidade de tomar cuidado, de seguir todos os protocolos, mas mais do que isso, confiar em Deus que está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma das partes mais importantes do Antigo Testamento é o Decálogo. E nós sabemos que os 10 mandamentos, segundo os estudiosos do Antigo Testamento, ele é como um contrato de casamento que Deus faz com Israel. E nós sabemos, ó Deus, ali se apresenta como todo-poderoso que tem uma aliança com Israel, e essa aliança só vai terminar no livro do Apocalipse, onde nós temos as grandes e maravilhosas bodas do Cordeiro. Querido, Jabes não foi diferenciado pela sua força física, ele não foi diferenciado porque ele produziu muita dor à sua mãe, ele não foi diferenciado porque a sua família era mais importante do que as outras, mas ele foi diferenciado pela sua atitude de humildade diante de Deus. E aí eu volto a perguntar, como no início, será que todos os homens, será que todas as mulheres encaram a dor do mesmo modo? Evidentemente que não. A minha pergunta é, como cristão, como você tem encarado a dor do semelhante? Que Deus nos ajude a proteger-nos uns dos outros. Na verdade, ao tomar os protocolos de cuidados sanitários, nós estamos protegendo não só a nossa vida, mas também a vida do nosso semelhante. E se o Senhor não nos livrar desse mal? Se o Senhor não nos livrar desse mal, nós sabemos, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É bem verdade que o Senhor, pela sua graça, ele tem sido servido por essa doença de levar muitos à doce presença dele. Mas a grande pergunta que nós temos que fazer é, como nós temos considerado a dor do próximo e principalmente como nós temos considerado a aliança que Deus tem conosco. Jabes foi diferenciado porque ele se lembrou da promessa de Deus. Que possamos ser diferenciados por amarmos a oração, por amarmos a palavra de Deus, por amarmos a pregação bíblica, por amarmos a participação da ceia, por amarmos o dia do Senhor. Esses que são os meios de graça que edificam a nossa vida. Hoje nós nos entristecemos quando aos domingos não podemos estar ali no dia do Senhor cultuando a Deus, mas nós sabemos que vai chegar um momento que Cristo há de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e a morte já não mais existirá e nós estaremos com Ele para sempre. Que Deus então nos dê um coração, amarmos o próximo, amarmos a Deus, amarmos a sua aliança, amarmos a oração que tantas vezes tem sido tão negligenciada pelo povo de Deus. E nós não precisamos pedir, ou não tem nada de negativo se você fizer essa oração com bons motivos, para sermos diferenciados. Nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Mas o que nós temos que pedir é que a cada dia nós possamos nos lembrar da aliança que está presente conosco através de Cristo, através do seu sacrifício na cruz e das mãos do Senhor, como ele mesmo diz em João 10, ninguém nos arrebatará. Mesmo com 2.000 mortes por dia, próximos a 3, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não porque você foi distinguido ou porque eu fui distinguido, mas porque a graça de Deus e o seu amor operaram de maneira poderosa em nossa vida. A pergunta é, como você valoriza a aliança de Deus com você e como você tem compartilhado e sentido a dor do seu próximo? Isso é os 10 mandamentos, né? Os primeiros 4 mandamentos, o nosso relacionamento com o Senhor, e os últimos 6 mandamentos, o nosso relacionamento com o próximo. Vamos orar? Deus Santo, Deus bendito, aplica a Tua palavra em nossos corações
Visita o teu povo nesse momento tão difícil. Pedimos que também o Senhor abençoe os profissionais da saúde, os governantes, e que a tua graça acompanhe as nossas igrejas. Aplique a tua palavra em nossos corações, visite as famílias, ó Deus, que estão sofrendo com a enfermidade, nos ajude a sentir a dor do nosso próximo, ó Deus, e obrigado porque sabemos que nós fomos eleitos para a salvação antes da fundação do mundo. O Senhor nos fez distintos pela tua graça, mesmo merecendo cada um de nós a condenação do inferno. Guarda-nos do mal, visita o teu povo, é a nossa oração no nome de Cristo. Amém. Que Deus o abençoe.